quase 136 anos de república, muitas anistias beneficiaram golpistas que depois voltavam a atacar a democracia com mais força. A decisão inédita do STF colocou um fim a esse padrão de impunidade. Jair Bolsonaro foi condenado à prisão com 5 militares e 2 delegados por liderar uma organização criminosa. Dano qualificado contra o patrimônio da União. Mantém! Deterioração de patrimônio tombado. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os atos que compõem o panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado com relevância criminal contra as instituições democráticas. É o primeiro ex-presidente da República considerado culpado por tentar um golpe de Estado. Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses. Quinta-feira, 4h30 da tarde, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, acaba de garantir maioria para condenar pela primeira vez um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado. E a gente conversa com o professor de História do Brasil, Carlos Fico, da UFRJ, que acaba de lançar o livro Utopia Autoritária Brasileira, que fala da história de golpes do Brasil. Professor, em 136 anos de história, quantos golpes de Estado viveu o Brasil? Foram 15 golpes, considerando esse último. Professor, desses golpes, quantos ficaram impunes? Todos ficaram impunes, porque, naturalmente, quando os golpistas são vitoriosos, não cabe falar em punição, porque eles estão no poder. E no caso das tentativas que fracassaram, houve impunidade em todos os outros 7 casos, porque o Congresso Nacional sempre aprovou uma anistia para os golpistas. A República do Brasil já começava com um golpe militar. No fim do século XIX, o Império estava em decadência e o Exército com moral alta depois de vencer a Guerra do Paraguai. Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca depôs Dom Pedro II. 33 anos depois, em 1922, um levante promovido por integrantes do Exército tentou derrubar o presidente civil, Epitácio Pessoa. Os jovens oficiais Eduardo Gomes e Odílio Denis participaram da revolta dos 18 do Forte, ou Movimento Tenentista, que foi fortemente reprimido pelas forças do governo. Ainda assim, nenhum revoltoso foi punido. É certo que quando há essa sucessão de anistias de não punição de militares golpistas, isso é um estímulo para o ativismo militar em geral. Em 1930, o preço do café despencou por causa de uma crise mundial. E o tenente Eduardo Gomes, que fracassou em 1922, voltou a participar de um levante. Desta vez para derrubar o civil, Washington Luiz. O golpe se consumou e Getúlio Vargas virou presidente. O Palácio do Catete é um dos cenários que melhor representam a história dos golpes no Brasil. Em 1930, o presidente Washington Luiz foi derrubado num golpe de Estado que impediu a posse do seu sucessor eleito, Júlio Prestes. Candidato derrotado nas eleições, Getúlio Vargas assumiu aqui, caçando a maioria dos governadores, fechando o Congresso, as assembleias legislativas estaduais, as câmaras municipais. Durante 15 anos, Getúlio governou com mão de ferro, resistindo à revolta constitucionalista, à chamada intentona comunista e promovendo até um alto golpe. Getúlio saiu daqui deposto por militares. Depois voltou eleito, como se dizia na época, nos braços do povo. O mandato de Getúlio sofreu forte oposição. Em agosto de 54, um manifesto assinado por generais do Exército pediu a renúncia do presidente. Entre os generais estavam Castelo Branco, Costa e Silva, Henrique Lott e o agora brigadeiro Eduardo Gomes. Em vez de renunciar, Getúlio Vargas se suicidou. Um ano depois, Juscelino Kubitschek foi eleito com 36% dos votos, mas a oposição formada por muitos militares questionou a vitória, já que ele não tinha conseguido maioria absoluta.
Juscelino só assumiu com a ajuda de uma intervenção de outra ala militar, chamada de contragolpe, comandada pelo general Lott e Odílio Denis, golpista anistiado de 1922 e agora general do Exército. Veio o golpe de 64. Odílio Diniz e Eduardo Gomes, nunca punidos, tinham sido promovidos a marechais e participaram da deposição de João Goulart, eleito democraticamente. 2 generais que tinham assinado o manifesto contra Getúlio se tornaram presidentes militares. Primeiro, Castelo Branco, depois Costa e Silva. Para o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Oscar Vilhena, a sensação de impunidade ao longo da história pode explicar, em parte, o comportamento dos condenados esta semana por golpe de Estado. No Brasil, dar golpe sempre foi algo muito barato. Ou seja, como nós temos uma tradição, seja de impunidade em relação àqueles que estão no poder, seja de anistiar aqueles que tentaram e foram mal sucedidos, né? O fato é que eles não tiveram qualquer constrangimento em deixar uma trilha de provas do atentado à democracia, do atentado ao Estado de Direito que estavam realizando. O ex-presidente Bolsonaro, capitão da reserva, foi considerado líder da organização criminosa e recebeu a maior pena, 27 anos e 3 meses. Depois, o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, ex-ministro-chefe da Casa Civil e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2022. Almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. General Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. E Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência e deputado federal. Esses devem cumprir penas em regime fechado. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do processo, recebeu a pena de 2 anos de prisão em regime aberto, em razão do acordo de colaboração premiada. A ministra Carmen Lúcia deu o voto que selou a condenação dos golpistas. O 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal, depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O voto final, que estabeleceu o placar de 4-1, coube ao presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Foram sucessivos atos perpetrados pelo então presidente da República para obter apoio de braço estratégico das Forças Armadas para o logro do plano. O ministro Luiz Fux foi o único que divergiu. Ele entendeu que o processo deveria ser anulado, argumentando, entre outros pontos, que a competência era da primeira instância e não do STF. E depois votou para absolver Jair Bolsonaro e outros 5 réus. Não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Na última sessão, o decano Gilmar Mendes compareceu ao plenário e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, sentou à mesa para acompanhar a leitura da sentença. Demonstrações de apoio institucional, dada a importância do momento histórico. O que fica é a percepção de que alguma coisa mudou no Brasil. Pela primeira vez está havendo a punição de golpistas, muito especialmente de militares golpistas, e é preciso lembrar, inclusive agora, sendo condenados a penas superiores a 2 anos, eles ainda passarão por um julgamento de honra no Superior Tribunal Militar. Os especialistas lembram que outros países da América Latina, como a Argentina e o Uruguai, já puniram militares acusados de tortura e de liderar regimes de exceção.
No ano em que o Brasil completou 40 anos de democracia, a decisão do STF inaugurou um novo capítulo na história do país: o fim da impunidade a golpistas. Nós temos visto essa onda afetar os regimes na Turquia, na Hungria, na Polônia, na Venezuela, né? Na Rússia anteriormente. Então, em todos esses países, a democracia entrou num processo flagrante de erosão. Tá? E, nesse sentido, a tentativa de colocar o Brasil num processo de erosão foi interrompida. Isso é muito positivo. E é isso que os meios de comunicação e os grandes meios jornalísticos ao redor do mundo têm destacado. O Brasil é um exemplo. O Supremo tem o prazo de até 60 dias para publicar o resultado do julgamento. Não há mais possibilidade de recursos para questionar a sentença, o que só seria possível se 2 ministros tivessem dado votos divergentes. Mas as defesas têm 5 dias para apontar contradições ou tirar dúvidas sobre a decisão. Os réus devem começar a cumprir as penas até o fim do ano, mas só depois que todos os recursos forem julgados pelo STF. Não há um julgamento das Forças Armadas. Quem conhece que o Brasil tem 9.000 quilômetros de litoral, do Oiapoque ao Chuí, que o Brasil tem 17.000 quilômetros de fronteira terrestre, pode achar que existirá a indeclinável soberania nacional sem Forças Armadas fortes. Eu acho que o Brasil só vale a pena porque nós estamos conseguindo ainda manter o Estado democrático de direito e todos nós, com as nossas compreensões diferentes, estamos resguardando isso e só isso, o direito que o Brasil impõe, que nós, como julgadores, façamos valer.